Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do TokenFi, uma parceria entre a FinTrender e a AMFi para trazer muita informação, muito conteúdo nesse universo de tokenização, né? Já fica a dica aqui para quem perdeu o primeiro, que foi há 15 dias atrás, está aqui no canal da FinTrender também, só procurar lá TokenFi, você vai ver, foi sobre tokenização da moeda, que é o tema que a gente elegeu para esse primeiro bloquinho aí de duas conversas, né? A primeira foi sobre tokenização da moeda no sentido de real digital, no sentido de CBDC, né, uma coisa meio de infraestrutura de mercado, e hoje a gente vai falar sobre tokenização de moeda sob o aspecto de stablecoin, né, e o Pirola aqui de novo montou uma apresentação aqui que eu quase caí duro na hora que eu vi, falei, caraca, os caras estão muito craque em fazer apresentação. Então, assim, tem uma apresentação muito legal para guiar essa nossa conversa. Como sempre, a ideia aqui é que a gente tenha bastante interação, então, assim, a gente vai falando aqui, a gente vai discutindo, mas você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber ou discutir, coloca no chat, vai conversando com a gente aqui para a gente tocar isso aqui e começar a discutir, né? Para a gente também tirar as dúvidas de vocês, que isso aí agrega para a gente também e a gente agrega para vocês com essas respostas. Tudo bom, Pirola? Tudo bem, Gustavo, e você? Bom dia, cara. Bom dia aí a todos que estão nos assistindo. Pô, um super prazer aqui estar de novo compartilhando um pouquinho do que a gente está fazendo, principalmente do que a gente está vendo do mercado, do que a gente aprendeu aí nos últimos tempos, né? Então, poxa, valeu aí, sempre pelo espaço. Ótimo, que é isso. Vou até já colocar aqui, a gente tem aqui, ó, Limousine em Cascavel, Matesco Limousine. Caraca, o nome comprido para burro, tudo bom? Limousine, seja bem-vindo. Temos aqui o Vinícius também está aí. Temos também o Hélio que está aqui, bom dia. Bom dia, Hélio. Vamos, acho que sem mais delongas, eu acho que vamos começar um pouco. Eu vou colocar a tua apresentação aqui para a gente começar, Pirola. Daí a gente vai discutindo e começa aí essa discussão, né? Bianca entrou aqui também, Carol, tem um monte de gente entrando aí. Galera, vamos entrando, vamos contribuindo aí, tirando as dúvidas. Vai lá, tá com a palavra contigo, Pirola. Boa, obrigado, Gustavo. Vamos lá, então, pessoal. A gente vai começar falando um pouquinho, né? Então, o que são stablecoins? Elas nada mais são do que tokens que eles são projetados para manter uma paridade de preço com algum tipo de ativo, geralmente off-chain, né? Na verdade, sempre off-chain. Então, a gente tem vários tipos de stablecoin, mas ela sempre tem essa característica, né? Até por isso o nome stable, justamente para tirar a volatilidade da jogada. Um ponto interessante é que a gente está, inclusive os exemplos que estão na tela, quase todos estão ligados a uma moeda fiduciária, mas e a gente sempre tem essa visão de ser um para um, né? Mas aqui, dado uma visão mais conceitual, é sempre uma paridade de preço. Pode ser que, como a gente vai ver depois, está vinculado a algum outro ativo, né? Alguma outra coisa, mas sempre uma paridade, não necessariamente quando a gente pensa em moeda fiduciária, né? E hoje, as stablecoins, elas são a maior categoria, né, de criptoativos que a gente tem, salvo o Bitcoin, e hoje elas têm um market cap em reais de mais de 650 bi. Então, quando a gente pensa toda a categoria, ela hoje tem um papel fundamental no uso, né, do dia a dia de cripto, e na disseminação do uso desse tipo de ferramenta, né? Então, elas nasceram como algo para ajudar ali no trade, para evitar volatilidade, mas elas se tornaram um coração, né? Hoje a gente não consegue falar de cripto sem falar de stablecoin, sem falar nos mecanismos que a gente vai descrever daqui a pouco, né? Então, e hoje cada vez mais o mercado, né, e os participantes são super criativos, né? E a gente consegue ter vários tipos diferentes, né, de tecnologia ali por trás, viabilizando essa característica, né, de estabilidade para as stablecoins e diferentes tipos de lastro e moedas, né? Então, aqui acho que a gente vai tentar trazer uma visão um pouquinho disso também. Aqui, pessoal, evoluindo um pouco sobre os tipos, né? Eu comentei um pouquinho ali sobre lastro. Para quem talvez não tenha familiaridade com essa palavra, o lastro é o que a gente fala que é o que está por trás, né? É o vínculo, é a base, não só de uma stablecoin, mas a gente pode ter vários outros ativos que também são lastreados em alguma outra coisa. Saiu da tela, Gustavo? Boa. Legal, legal. Gustavo, eu não estou te ouvindo, não sei se sou só eu.
Desculpa. Boa. Caraca, hoje já duas falhas seguidas. Desculpa, Pirola. Não, mas eu só queria colocar isso aqui, porque você comentou um pouco desse poder, ou dessa representação que a gente tem de stablecoins dentro do mundo cripto, né? Que é bastante coisa, né? Depois do Bitcoin do coisa. E a gente tem aqui as 2 ou 3 maiores, aqui se a gente pegar Tether, a USDC, a Binance, né, tem aí um volume muito grande. Você vai pegar a própria 83 bilhões negociados de Tether aí, de supply, 19 bilhões de volume. Aqui você tem a USDC com mais 2, assim, market cap aqui total muito, muito grande. Então, assim, a gente tem muita coisa aqui acontecendo, né? E acho que vale contar um pouquinho da história, que eu vou tirar depois para a gente até colocar a tua aqui de volta, Pirola, mas contar um pouquinho da história, porque que foi que gerou esse negócio de stablecoin, né? Então, assim, antes da gente entrar até nos tipos, stablecoin ela veio para resolver um problema de cripto, que era dessa intersecção do mercado cripto e financeiro, né? Então, quando a gente estava lá atrás, ela começou com o Tether, que era um problema da Binance, que era da Bitfinex na época, né? Para resolver, que era o seguinte, a Bitfinex tinha lá um monte de cliente, e para cada operação que ela tinha que fazer com o Fiat, ela tinha que registrar na conta bancária, então ela precisava depositar e acreditar para cada operação que fizesse. Isso aí começou a gerar um monte de problema, né, de sair de cripto, entrar em cripto, sair de cripto, entrar em cripto, sair de cripto. Ela falou, cara, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer um layer aqui no meio desse meio do caminho, né, onde eu vou ter uma moeda aqui, um dólar dentro da blockchain, onde eu vou fazer tudo isso aqui e vou fazer só o net no sistema financeiro tradicional, né? Então, assim, aí ele fazia só o net, resolveu o problema, não precisava aquele monte de transação, e aí começa o USDT, né, que foi a primeira, o Tether foi o primeiro disso daí, né, e com várias discussões aí do seu primeiro modelo, como é que ele tinha, como é que é lastro, etc. E aí eu já deixo agora para você continuar, entrar nessa parte de tipos de stablecoins, né, que de lá para cá evoluiu muito isso, né? Não, com certeza, e boa complementação, Gustavo. Eu acho que para quem nunca fez trade, né, talvez não seja óbvio, né, esse problema, mas o cripto, principalmente quando a gente olha nos casos tradicionais, né, os mais predominantes, Bitcoin, Ethereum, todos os milhares de tokens, ele tem uma volatilidade de preço, né? Então, a stablecoin ela funciona como esse porto seguro, né, em que a pessoa ali o trader ele consegue ter uma base de comparação estável para ir construindo o portfólio, né? Então, esse foi com certeza o caso de uso principal e acredito que seja ainda o predominante, né? A gente não tem muita informação sobre o uso, né, ainda de stablecoins, mas tem um outro relatório, né? Mas eu pelo menos não tenho essa informação se ainda é o caso predominante, mas nasceu assim e estaria que é o caso predominante ainda. Hoje acho que é um dos, né? Então, assim, acho que até deixa eu botar de novo aqui a minha tela para a gente olhar um outro aspecto também, que é assim, teve um crescimento muito grande de market cap de total de stablecoin no mercado, né? Então, você vai pegar lá, estou aqui de abril de 2022, não sei nem se ele pega um pouco para trás aqui, não sei, mas assim, ele cresceu muito aqui de ver alguma coisa em torno de quase 100 bi, foi até 250 quase o total, né? Ali no comecinho de 2022, né? Que foi o auge de preço do mercado cripto, depois desabou com vários casos, aí, que a gente vai até citar alguns aqui em relação a isso e com essa diminuição do mercado cripto, né? Tem um outro aspecto também daqui que eu falo, é muito dessa arbitragem entre investimento, porque à medida que a gente tem uma stablecoin dentro de cripto, eu consigo ter lá uma representação do dólar ali dentro, né? Então, assim, eu consigo fazer aplicações aqui nesta representação do dólar, que de certa forma é comparável com as aplicações em título do Tesouro Americano, né? Então, assim, o que aconteceu e que levou essa alta muito grande aqui é que você tinha aqui taxas de juros em stablecoins dentro do mercado cripto maiores do que taxas de juros do mercado tradicional dos treasuries dos Estados Unidos, por exemplo, né? Você conseguia aplicar aqui em USDC, em USDT a 5%, 6%, quando você ia pagar lá, via no mercado tradicional a 1%, 2%. Então, caramba, né? Vale a pena o risco, né? São riscos diferentes, tem o risco dos smart contracts, risco do DPEG dessa coisa, mas você tinha. Então, assim, isso também favoreceu muito esse crescimento aí das stablecoins, né, Pirola? E depois daí o que você tem hoje, na verdade, já adiantando, mas depois a gente chega lá, é o contrário, né? Então, assim, hoje você consegue tomar dinheiro em cripto, em stablecoins, mais barato do que o mercado financeiro tradicional, ou seja, você vai investir em cripto, investir em USDC ou USDT, você vai ganhar taxa de juros de 1, 2, ali 3, às vezes, dependendo do protocolo que você está, quando você tem o Treasury pagando, o T-bill ali de curto prazo, pagando 4,5%. Né? Então, assim, e aí tem um pouco dessa discussão que vai levar, eu já vou deixar até aqui o spoiler, né, que vai levar em alguns episódios que a gente vai falar para a gente vai falar sobre a discussão sobre Real World Assets, que é uma tokenização dessa parte de
investimentos ou de títulos americanos dentro de cripto, mas isso aqui é para frente, deixa eu ficar quieto aqui, toca aí, Pira lá. Deixa eu Não, colocar a tua e eu acho que apresentação de volta. é interessante teu comentário que ele mostra justamente aquela queda do gráfico, né? Porque a partir do momento em que deixa de ser atrativo a operação e o investimento on-chain, né, que foi o que levou ao crescimento, aí a gente tem também essa queda, né, que foi pronunciada ali principalmente durante esses últimos 12, 18 meses ali de bear market, né? Então, as coisas têm uma relação bastante clara. Pensando justamente, né, no que você falou, né, Gustavo, a primeira stablecoin, a maioria das stablecoins hoje relevantes, elas têm uma visão de paridade com o dólar, né? Então, um token equivale a $1, né? Ele pode ser sacado por $1. Aqui a gente fala um pouquinho sobre esses tipos de lastro. Tem o lastro fiat, que é exatamente isso que a gente está falando. O USDT é a principal stablecoin, primeira ali de dólar, né, criada aí, né, dentro desse contexto que você compartilhou com a gente. Mas além disso, a gente pode ter só sobre o lastro, né? Que é esse lastro, né? Como que ele é feito, né? Talvez trazendo um pouco mais de cor aqui. Basicamente, tokeniza-se reservas. Então, existem mecanismos ali automáticos, né? Em que determinada reserva de valor, um saldo em conta, por exemplo, no caso da Tether, ele tem o que eles chamam de commercial papers também, né? Que são recebíveis empresariais de curto prazo. Eles são tokenizados e existe sempre esse balanço, né? Esse monitoramento de que o lastro, ou seja, a moeda fiduciária ali numa conta, ou os ativos de curto prazo equivalem ao supply, né? A quantidade disponível desses tokens na blockchain e, inclusive, ali dentro das exchanges, né? Mas esse é um tipo, é o principal, mas temos outros, né? A gente tem, por exemplo, a possibilidade de ter stablecoins lastreadas em commodities. Então, aqui a gente trouxe o exemplo do Pax Gold, que é uma stablecoin de ouro. Então, ela também, né? Você pode um Pax Gold, você pode tirar ali uma determinada quantidade de ouro, né? Então, sempre tem essa característica de ser um instrumento em inglês o pessoal fala redeemable, né? Ou seja, ele pode ser sacado, pode ser convertido por outro. Tem um caso super legal aqui no Brasil que é a Coffee Coin também. Então, é uma stablecoin que ela tem uma paridade com uma saca de café. Então, ela não tem paridade com um real, né? Então, por isso que lá no começo eu falei que às vezes a gente coloca já como óbvio, né, que é sempre como da financeira, mas não, eu posso ter uma stablecoin de qualquer tipo de ativo e ter os mecanismos. E o mais importante aqui não é emitir o token, é garantir que o token está lastreado e a gente consiga ter essa visão, né, dessa paridade de modo geral. A maior representatividade, né? A ideia que você tem, a ideia final que você quer atingir é que esse token represente aquele ativo nesse mundo de blockchain, né? Um para um. Né? Então, assim, como é que é o modelo que você faz aqui, né? Eu acho que você tem esse do Fiat, que você pega lá $1, bota numa conta bancária, deixa aquele dólar parado e emite um token, um pau. Né? Então, assim, esse é um ponto. Né? Pode ser dólar, pode ser ouro, pode ser café, pode ser soja, pode ser, sei lá, qualquer apartamento, qualquer coisa nesse sentido. Mas quando a gente está olhando de stablecoins, em geral, a gente está falando de moedas, né? Moedas fiduciárias, que é o que elas tentam ver. Então, assim, achei bem interessante isso. Eu vou esperar. O Vini tem uma pergunta aqui, mas eu vou deixar isso aqui para daqui a pouco. Deixa você continuar aí, que a pergunta é como os emissores de stablecoin ganham dinheiro? Segura um pouquinho aí, Vinícius, a gente já volta. Deixa eu só terminar aquela explicação do Pirola para a gente entrar nesses tipos aqui, a gente já chega aí. Boa. Boa pergunta. E aí a gente tem tem alguns outros tipos, tá, gente? Aqui não é uma lista exaustiva, que são os que a gente considera como os principais para compartilhar aqui com vocês. Stablecoins algorítmicas, elas são um conceito que, principalmente em DeFi, ele é muito importante, que é justamente uma stablecoin que ela mantém paridade com algum ativo off-chain, mas sem usar esse lastro, sem depender desse agente centralizado que controla a emissão da moeda e depende de coisas até operacionais desse agente centralizado. Então, ela mantém o conceito de paridade com esse ativo off-chain, por exemplo, o dólar, mas ela usa mecanismos on-chain, né, através de smart contracts, controlando compra e venda de outras moedas que têm preço ali, ou outras criptomoedas que têm preço de mercado, para tentar formar uma cesta de ativos ali que vai
de alguma forma, manter o controle daquela stablecoin o mais próximo possível do ativo com que ela tem paridade, né? Isso. E é um pouquinho mais complexo para o pessoal que os outros, mas, assim, como ela não depende de um mecanismo centralizado e ela opera de forma, ali, usando smart contracts, de forma descentralizada, ela é sempre percebida com muito valor ali por quem está realmente num conceito de DeFi. E aí, por fim, pessoal, para a gente poder amo isso aí. avançar... Só para comentar, para mim é o tipo mais disruptível de criação de valor, né, de criação de moeda. Tem casos aqui espetaculares em relação a isso, né? Então, assim, esse nome algoritmo ficou muito manchado por algumas coisas que aconteceram. A gente vai chegar daqui a pouco, principalmente no ano passado. Então, é quase palavrão hoje você falar em stablecoin algorítmica, né? Então, assim, ninguém quer saber, etc., ninguém nem olha. Mas eu acho que você tem casos aqui de stablecoins que eles usam, por exemplo, eles juntam a função do que seja um tesouro e banco central na mesma stablecoin para manter essa paridade. Algumas que não tem, é só algoritmo mesmo. Então, assim, à medida que ele vai descolando, indo para 1,05, 1,10, ele emite mais tokens, daí a oferta de tokens aumenta, ele já volta para 1, à medida que cai, ele queima tokens. Então, simplesmente um mecanismo nesse sentido, né? Então, ele fica naquele só por controle de oferta e demanda do ativo, né? Então, assim, você tem casos aqui muito espetaculares, mas tá hoje ninguém quer ouvir falar, na verdade, isso daí. Tá? Mas eu acho espetacular e acho que a disrupção aí é gigante. Enfim, a gente aprofunda depois, mas sou bastante entusiasta também, Gustavo, aqui. A gente tem, por fim, a gente trouxe aqui uma visão de stablecoins colateralizadas, pessoal, que também é um tipo controlado ali por smart contracts, mas ela tem lastro e geralmente o lastro é o que a gente chama de CDP, né, que é uma posição de dívida com garantia, né, garantida. Então, o DeFi, né, nasceu muito assim, inclusive através do DAI, né, que é emitido pela MakerDAO. Como que funciona? Qualquer usuário pode ir lá, de forma completamente sem permissionamento, depositar uma determinada garantia, como Bitcoin, Rapid Bitcoin, né, o Ethereum, ou qualquer outra cripto aceita, né, na plataforma, e o próprio algoritmo vai calcular um determinado, a gente chama de loan to value, mas é basicamente, olha, para esse volume de colateral, quanto de moeda ali, de stablecoin de dólar você vai poder sacar. Então é isso, deposita uma garantia, saca-se a stablecoin de dólar, e no caso do MakerDAO, né, a primeira que operou nesse mecanismo foi o DAI. E um dos principais pontos no aspecto dessa moeda é que elas têm sido bastante resilientes, né? Inclusive quando a gente teve períodos de grande volatilidade, porque geralmente elas têm aquele ponto que eu falei, né, do loan to value. Eles nunca ou geralmente, né, não se deixa tomar emprestado 100% do valor da garantia, né? Justamente para criar um colchão ali que permite, em caso de volatilidade, liquidar o colateral e manter uma estabilidade no sistema. Diferente daquele primeiro caso do 1 para 1 que a gente comentou lá, ela é o que a gente chama de over-colateralizada, né? Então, assim, para cada 100 de dólar que você 100 de DAI, você tem 150, 130 ali de garantia, né? Diferente daquele primeiro caso que você falou que é 1 para 1. Acho que uma coisa interessante da gente ressaltar aqui também, Perola, que, assim, é que você tem uma mudança aqui entre essa parte de cima e a parte de baixo aqui das stablecoins, né? Que é outro ângulo de você ver as stablecoins, né? A parte de cima, ela tem conexão com o mundo financeiro tradicional, né? Então, assim, lá na primeiro ali do 1 para 1 do Tether, do coisa, tem lá um depósito bancário que dá garantia para aquele token, né? No outro ali do café vai ter uma saca de café em algum lugar, e você tem várias coisas nesse sentido. Quando a gente olha aqui para baixo, não, né? Tá tudo on-chain, né? Então, os algoritmos são smart contracts on-chain para fazer isso. A parte das colateralizadas aí são também via depósito de Ethereum, Bitcoin, que já estão tudo on-chain, né? Então, você tem aqui uma diferença entre coisas que comunicam o mundo tradicional do mundo cripto e coisas só do mundo cripto, né? Então, que eu acho que vai daqui a pouco tá tudo aqui embaixo, né? Porque à medida que a gente tokeniza tudo, né, que é até o tema nosso aqui, a gente parte para ter tudo on-chain, né? Não, perfeito. E até um ponto, né, Gustavo? É possível fazer a conversão entre elas, né? Então, tanto em exchanges centralizadas quanto em descentralizadas, como a Curve, por exemplo, que é uma exchange fantástica, que ela é focada em stablecoins, né? Justamente para minimizar ali o descolamento de preço entre elas, né? Então,
cada vez mais, como a gente vai falar, acho que bastante aqui, existe uma certa fusão, né, entre esses mundos on e off-chain, e as stablecoins ali de baixo, elas são building blocks, né, blocos básicos muito importantes para essa evolução. Bom, vamos lá. Aqui, eu vi aqui que algumas pessoas, né, colocaram, putz, perdi dinheiro com Luna, né? Acho que eu nem ousaria Começou fazer a choradeira e eu vou entrar também nela, que se eu tivesse falado chat, eu estava respirando também. O Hélio já falou, teve o caso da Luna aí, que eu gosto da stablecoin, mas tomei prejuízo, o Vini já botou, eu também. Eu também já estava quase lá também. Acho que foi um caso bem emblemático de stablecoin que ficou marcado, né? Por mais que ela é um dos tipos de stablecoin algorítmica, né? Não é tudo igual a ela, né? Longe de ser. Isso. Não, perfeito. E ela tem justamente, né, cada uma tem o seu mecanismo ali de estabilização, né, de preço, que busca manter a paridade ali com algum outro ativo, né, geralmente o dólar. Então, no caso do ST, foi uma das principais stablecoins que foi responsável por aquela estilingada, né, aquele crescimento grande, justamente pelo motivo que você falou, né? A gente tinha o Anchor Protocol lá que pagava, salvo engano, por volta de 19%, 20% em dólar, né, no início. Então, pô, ele era a stablecoin era para acessar o Anchor, precisava ter o ST. Então, acessava-se cada vez mais, né, os usuários iam lá, acessavam para comprar o ST, isso fazia com que a demanda pela moeda aumentasse, o market cap aumentava, então teve aquele fenômeno, né, de crescimento. Mas a gente teve um caso aqui que eu acho que não vale a pena entrar muito no mérito de exatamente o que aconteceu, mas a gente teve a perda, né, esse mecanismo, ele continua funcionando, mas ele foi imperfeito, no sentido de a reserva de colateral que ele utilizava, ela não foi suficiente, e não foi ele basicamente não conseguiu fazer suficientemente rápido e no volume que a gente teve de oscilação para manter estabilidade. Então ele recebeu um impacto lá muito grande, né, de descolamento de preço, e ao tentar voltar à paridade, ele destruiu o valor ali da reserva de colateral e acabou acontecendo o que a gente vê no gráfico ali da direita. Ele tem um efeito que a gente chama em economia de reflexibilidade, né? Que o lastro é impactado pelo preço do ativo, né? Então, assim, à medida que o ST foi caindo, a Luna, que era o que dava lastro, caía também, e aí entrou naquela espiral, né? Espiral da morte que a gente fala. Então, um caiu, outro caiu, um caiu, outro caiu, e aconteceu isso aí que você falou, foi tudo para zero. Né? Então, hoje está 0,0 qualquer coisa lá valendo a UST, que era uma stablecoin que em tese era 1 para 1, né? Então, assim, e manchou um pouco essa ideia do stablecoin algorítmica, mas é ela que tinha esse efeito de reflexividade, né? Tem várias outras que não tem. Agora acho que faz praticamente um ano, né? Não, 2 anos, na verdade, né, que aconteceu. Não, foi um ano. Um ano, né? É um ano, nossa. Faz um ano. Para muita cripto, coisa aconteceu nesse ano, né? No mundo real parece que faz um 7, né? Que a gente fala de cripto, mas assim, faz um ano. Foi acho que em maio de 2022, né? Maio. Isso. Nossa, é verdade. Foi um ano intenso. Mas foi interessante que a gente tinha criado um FI há relativamente poucos meses, né? E porque foi um assunto que ele gerou uma repercussão grande, né? Fora de cripto. Então a gente, não quebrou, o tamanho do Lehman Brothers e tal. E a gente lá no início da Unify, todo mundo perguntava, todo mundo ficou sabendo, né, sem entender exatamente o fato. Nossa, mas e agora? Como que vocês vão fazer, né? Como que vocês vão lidar com isso? Como que impacta? E não são, assim, tá no mesmo universo, né? Mas não são coisas que a gente tem essa correlação entre elas, né? No fim das contas. Não, e acho que a gente olhando agora para trás, vê que foi uma coisa bem, de certa forma, isolada, né? Conseguiu ficar isolado lá, obviamente muita gente perdeu dinheiro, muita coisa manchou um pouquinho a ideia de cripto aí, né? Que nem o caso da FTX depois manchou, etc. Mas foi caras que estão isolados, e que eu acho que assim, não é aquela coisa de que dá para falar que o geral é assim, né? Foram duas coisas que aconteceram e que o resto não tem. Então, assim, acho que stablecoin tem o seu papel, que é muito importante dentro do mundo cripto e muito importante dentro de blockchain, né? Para a gente conseguir ter essa noção de valor dentro de blockchain, né? Porque assim, a noção de valor em Bitcoin, Ethereum, em qualquer outra cripto é muito mais difícil de se ajustar com o mercado financeiro tradicional, né? Quando a gente está olhando o SDC, o SDT e dólar, quando a gente está olhando alguma coisa de reais e não sei o que lá, é a mesma coisa, né? Então, acho que é um pouco isso.
Não, legal. Bom, avançando um pouquinho, falando da principal categoria aqui, que são, de fato, as stablecoins com lastro, né, principalmente o SDT e o SDC, eu acho que aqui a gente tentou trazer, eu acho que está bem claro, né, o quão crucial e importante esse tipo de token é para todo o ecossistema de cripto e para a evolução dele, né, que a gente vê agora com outras aplicações e tudo mais. Mas eles ainda têm alguns desafios, né? Acho que aqui não é só falar da parte boa, trazer um pouquinho aqui do que pode melhorar, né? E de quais os desafios para o futuro. Acho que um ponto aqui, até talvez Vamos fazer, respondendo Vai lá, aproveitar, vamos fazer um bad cop, good cop. Você cita boa. uma ruim, eu cito uma boa. Aí a gente... Fechado. Coisa ao contrário, quer citar boa ou ruim? Você escolhe. Não, pode ser como você falou. Eu acho que um dos desafios que é até meio clichê, né, na verdade, principalmente em relação ao Tether, é justamente a transparência, né? Então, sempre o pessoal, em qualquer evento cripto, fala, porque o Tether não é transparente. Nossa, você usa o SDT. Tem sempre essa visão de que não tem uma auditoria pública, tem dúvida sobre a composição da reserva, não não existe proof of reserve. Então, acho que esse é o ponto mais óbvio e reconhece o clichê, né, que se fala sobre isso. Não, mas é difícil mesmo você conseguir comprovar esse lastro dentro de uma coisa, porque ela junta dois mundos, né? O mundo on-chain, onde é tudo verificável, transparente, etc., e o mundo off-chain, que é mais difícil, é mais obscuro, depende da regulamentação, depende do país, depende de um monte de coisa, né? Então, como elas fazem esse vínculo, isso aqui se resolve de forma fácil, né? Colocando tudo on-chain. Né? À medida que você tiver aí uma moeda digital do Banco Central, alguma coisa, casou, resolveu. Né? Tá tudo dentro da mesma rede, coisa. Então, assim, por isso que eu sou bem otimista em relação a isso, assim, mas hoje um calcanhar de Aquiles nesse sentido, né? De como é que se comprova essa reserva. Outra, o que mais a gente que você vê de calcanhar de Aquiles em stablecoin, Pirola? Eu vejo que o controle, a gestão das reservas, né, também é um desafio. A gente tem o caso recente agora de março do SDC, em que ele mantém as reservas, salvo engano, né, posso não estar sendo 100% preciso, mas em 8 bancos diferentes, e um deles, né, que é o Silicon Valley Bank, na prática quebrou, né? Então, eles perderam temporariamente o acesso a essa conta, né? E então 1/8 das reservas ficou travado e não podia, teoricamente, eles não conseguiram mais honrar, né? Essa convertibilidade, né? Entre 1 para 1. Então ficava menos lastro. Ficava 7/8 agora de lastro, né? Então, isso... E esse é o caso emblemático, porque, assim, muita gente, eu inclusive, colocava o SDC como sendo a coisa mais segura em relação a essa paridade de 1 para 1, né? Porque você sempre tinha a ideia, a Tether não é tão transparente, você não sabe o que tem lá, etc., mas o SDC é super transparente, tá tudo lá. De repente eu olhei e falei, opa, mas ela carrega também todo esse monte de problema do mercado financeiro tradicional para dentro dela, né? Então, assim, o Silicon Valley Bank, se não tivesse sido resgatado, ela ia valer 0,95, foi o que foi, 0,90, acho que ela foi no dia. Uf, passou o final de semana, né, com muita gente, e aí? Vai para 0,90, vai voltar 1. Né? Então, assim, e depois voltou. Então, assim, essa discussão é importante porque mostra um pouco, na minha visão, essa necessidade de ser colocado tudo um chain tokenizado, de certa forma, né, e trazer isso aqui para cá, porque é hora que você traz tudo. E aí, já agregando um pouco também a ponto e respondendo, talvez, dando a introdução para a resposta do Vini lá, em relação a como esses caras ganham dinheiro, essas stablecoins 1 para 1, até 2021, era dificílimo os caras ganharem dinheiro. Porque o que acontece? Esses caras não deixam dinheiro lá parado em conta, né? Eles vão aplicar esse dinheiro em títulos de curto prazo, de baixo risco, etc. Eles ganhavam 0,5%, 1%, etc. Tal. Agora, essas reservas aqui, de 100 bi, um bom pedaço dele está aplicado em título do governo americano de curto prazo, ganhando 4,5% ao ano. Né? Então, assim, você pensar que 100 bi, vamos arredondar isso daqui, gera 4 bi de resultado para esse gestor de stablecoin aí no caso dos Estados Unidos. Né? Então, assim, é uma fonte de receita interessante, e aí até que levou também a Circle, que é quem faz a USDC, naquele final de semana que descolou, né, que é o que deu ponto, falou assim, não, a gente vai bancar esse descolamento aí, caso da coisa, a gente arruma dinheiro proprietário dele, sei lá como é que eles vão arrumar, para manter, mas ele vai para 1 para 1. A gente vai recomprar 1 para 1 segunda-feira, que é quando a gente volta a funcionar, porque também ligação de mercado financeiro tradicional é mercado cripto,
cripto 24/7, tradicional, só de segunda a sexta, né? Então, assim, tiveram que esperar para voltar, né? Então, assim, tem um pouco dessa história, desses fatos, assim, que são interessantes e que vão dando maturidade para o mercado, né? Um pouco, Pirola, porque, assim, né? É experimentação, no final das contas, e vamos acertando, né? Sobre isso, Gustavo, acho que é interessante, como não é uma atividade objetivamente regulada, né? Nem nos Estados Unidos, aqui não, né? Embora acho que aqui a gente esteja avançando bem mais rápido, essa visão de o cara tem um caixa, ele tem uma tesouraria que ele precisa alocar justamente para gerar receita, né? Então, qual o nível de exposição a risco, quais tipos de ativo ele acompanha essa carteira, vai ter sempre um certo conflito, pelo menos por enquanto, olha, eu aloco em ativos mais arriscados, mas que talvez tragam ali uma volatilidade ou até uma possível perda, né? Ou eu vou sempre ali no mais conservador, mas não rentabilizo tanto essa operação quanto eu poderia, né? Então, esse desafio da tesouraria também não é exatamente um problema, mas é algo que está sempre presente nessas operações, né? Como otimizar essa relação risco-retorno, né, dessa operação, que é uma operação grande, né? Até ter ali centenas de bilhão, né? Uma operação que é complexa, super relevante. Não, e aí vem até, você coloca no gestor da USDC lá, que tem, sei lá, 50 bi que ele tem alocado. O que ele fez? Ele diversificou em vários bancos. Ok, bom, né? Só que se um banco daquele foi pro buraco, caraca, X avos, né, que nem você comentou, da reserva dele acaba. Ele nem teve risco de crédito, né? Porque ele estava lá, quer dizer, não teve risco de crédito. Não é que ele investiu num bonde que ele não tinha reserva. Ele simplesmente deixou o dinheiro parado numa conta de um banco que quebrou, né? Que depois não quebrou no final. Mas é uma discussão, esse desafio de tesouraria, de como é que você faz isso, é um desafio enorme, ainda mais considerando que não é todo banco que aceita você ter conta de cripto, né? Então, assim, mesmo que ele quisesse, eu quero concentrar nos 5 maiores bancos americanos. Não sei se esses não é uma bancos opção, conta, né? Então, assim, acho talvez que tem a listinha lá, né, dos bancos que a Circle tem em conta. Não fiz esse match entre se são os maiores ou não, mas eu gostaria que não tem. Você não tem JP Morgan na lista, não tem Citibank na lista. Então, assim, eu acho que tem o Mellon, se não me engano, que era o grande. O resto era tudo bancos médios, assim. Então, assim, por quê? Porque os outros grandes não aceitam por conta de várias coisas, eles acabam não aceitando, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, para a gente dar ver se tem alguma coisa. Essa do Vini que a gente já respondeu. A Carol perguntou aqui também, os principais ativos que temos também tiveram momentos de dúvida no mercado, né? Um pouco do que a gente está comentando também, Carol, teve, acho que bastante. O Vini comenta que já é possível fazer proof of reserve das contas bancárias tradicionais? Sim, Boa pergunta. sim, a gente tem o TUSD, né, TUSD, que é da TrueFi, ele já usa um proof of reserve da Chainlink para justamente comprovar um chain, o lastro em conta, né, da reserva do supply que eles têm on-chain, né? Então, é o primeiro caso, pelo menos é o único caso que eu conheço. Agora, ele também é verifica super via recente. API do banco, se naquela conta tem aquele determinado dinheiro, é isso? Isso, mas quem faz isso é a Chainlink, é um dos serviços que a Chainlink tem trazido agora, principalmente esse ano, né? É justamente esse Proof of Reserve, e aí eles usam o Oracle da Chainlink justamente para conectar com a API do banco, né? Então, tem ali um trabalho off-chain importante feito, mas justamente para garantir que, olha, só dá para fazer o mint, só dá para ter um supply menor ou igual esse montante que a gente tem aqui no Oracle da Chainlink. É o que tá bom. O Hélio comentou aqui também, no caso do SDC, eu realmente via com bons olhos a diluição dos ativos em vários bancos. E é bom mesmo, né? Então, assim, acho que era prudente o que eles faziam, né? Não é que eles estavam... Se eles tivessem imagina se eles tivessem concentrado 100% lá. Meu Deus do céu, né? Aí ia ser um Deus nos acuda aquele final de semana para cripto, né? Mas não, ele diversificou, deu azar de estar diversificado um cara que quase quebrou, né? O Paulo aqui. O Paulo está aí também na coisa, já mandando uma pergunta aqui pro Pirola. Você acha que a MFI vai fazer Proof of Reserve, Pirola? Eu acho que a partir do momento que tem a necessidade, né, de ser uma stablecoin em que o caso de uso ela é negociável, ela está disponível no mercado para N tipos de transação, é importante, né? Hoje a gente usa, como eu vou falar depois,
muito para operações internas, né? Ela é muito mais uma engrenagem interna do nosso sistema dentro de um ambiente fechado, então não tem... a Anfy é responsável de qualquer forma por garantir aquele lastro, né? Então não preciso... Você está usando, a gente vai entrar daqui a pouco, mas é uma parte mais para ajustar o seu operacional mais Isso. fácil, mas é uma coisa que pode ser para muita gente depois, né? Acho que é isso que você está Com certeza. comentando também, abrir. Isso, Mas isso. vamos só terminar, Exatamente. a gente já chega então que a gente já chega na ABRL lá. Boa. Aqui, Gustavo, acho que eu coloquei até uma interrogação, né? Mas não no sentido de dúvida, mas sim né, se é o futuro, né? Quando a gente pensa em futuro das stablecoins, na verdade, eu acho que até o presente das stablecoins de real, a gente tem vários casos de uso interessantes que eles vão além do trade ou só da estabilidade ali na formação de uma carteira de investimentos de criptomoedas. A gente tem hoje vários times muito bons no Brasil desenvolvendo stablecoins para fazer remessa de pagamento, por exemplo. Então, hoje, a gente já consegue comprar uma stablecoin de real fazendo Pix com um custo transacional muito baixo, que, sei lá, 1 ano e meio atrás já não era, pelo menos não amplamente disponível. A gente consegue hoje, por exemplo, através da própria Anfy, acessar o mercado de capitais 24/7, ainda muito pouca coisa, né? Porque a gente, por exemplo, trabalha só, como eu falei, sistema fechado dentro de casa. Com certeza, muito em breve, não só através da Anfy, mas de N caras que a gente conhece de mercado, a gente vai poder ter, por exemplo, acesso a CDI, a títulos públicos, a investimentos tradicionais usando stablecoins de real. Quando a gente pensa em todo o projeto do real digital, a gente vê até essa fusão, né, entre o que é exatamente off-chain e o que é cripto, né? Então, é muito provável que com o real digital, em algum momento, né, não no começo, mas conforme ele evolui, a gente vai conseguir ter comprar com um real, né? Eu vou ter o Bitcoin e vou estar comprando, vou ter uma stablecoin lastrada no real digital, eu vou estar comprando o Bitcoin ali como se eu estivesse comprando um pão. Não tem todo o lance de mandar para blockchain mais, né? Então isso também muda um pouco os paradigmas, né? Então isso acho que é uma coisa interessante e uma coisa que a gente é bastante entusiasta aqui é que esse movimento de reduzir essa barreira, de trazer essa fusão, ele tem um potencial de trazer muito mais liquidez global para o mercado brasileiro, porque pelo menos nossa visão temporariamente a gente vai estar um pouco mais à frente, né, nesse movimento de uma forma realmente institucional, não só os entusiastas participando desse movimento, em que todo o mercado, o sistema financeiro brasileiro vai estar disponível para ser acessado através de cripto e blockchain por estrangeiros, claro, né? Tem N questões aqui que não é nenhuma live, mas são várias lives à parte, né? Falando sobre KYC, todo o arcabouço jurídico regulatório para isso ser possível. Mas pelo menos tecnologicamente e em termos de UX, isso já vai ser completamente possível. Se vai poder ou não, vai depender do resultado ali do real digital. Né? Sim, não, eu acho que esse caso de uso que você está levando de internacionalização no Brasil é muito forte e muito poderoso, né? Porque o Brasil ainda é uma economia muito fechada, né, Pirola? Eu morando aqui fora, né? Que eu estou em Portugal, aí, quem me acompanha já sabe há um tempo. Cara, é difícil para investir no Brasil, né? Se eu não fosse aí residente, tivesse o CPF meu aí no Brasil, imagina um português aqui que não tem CPF, cara, ele não tem um ativo aqui fora que é indexado em reais. Aliás, não tem nenhum ativo. Até tem um ou outro ETF, um ou outro bond de empresa, mas é muito pouco, assim. Né? Então, assim, é muito difícil essa aproximação. À medida que você tokeniza tudo, né? Tokeniza o título público, tokeniza a moeda, né? Vai ficar muito mais fácil isso, né? Então, assim, acho que para mim é um caminho... Para mim, o caminho está dado. O negócio, para mim, é só a velocidade que a gente vai demorar para chegar lá, o tempo, né? A gente compartilha dessa visão e acho que o último benefício aqui que, de novo, é futuro, mas acho que é futuro de relativamente curto prazo, todo o benefício que a gente tem, né, do uso de blockchain, de rastreabilidade, de transparência, né, poder olhar o ledger, acho que ter isso para não só quando eu estou comprando agora algo on-chain, mas ter para todas as transações financeiras que uma pessoa faz, né, no dia a dia dela. Então, isso acho que para a gente seria genial, né? Em algum momento eu poder ver todas as minhas transações financeiras e realmente conseguir ter esse tracking de forma centralizada, né? Sem eu precisar cada hora abrir uma conta de banco e ter o extrato que não me diz nada ali de alguns bancos grandes, né? Enfim,
Acho que aqui é um pouco do que nos aguarda, do que já está acontecendo, já tem gente fazendo e do que vai estar disponível no curtíssimo prazo aqui no mercado nacional. Evoluindo Sim, aqui, boa. pessoal, eu esqueci, eu achei que você estava trocando slide, eu tô louco aqui. Eu esqueci que eu que Tá. estava no comando aqui. Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre por que a gente criou a BRL, né? A BRL é o Anfy, o real da Anfy, ou Anfy BRL, e é a stablecoin que a gente utiliza para as operações na nossa plataforma da Anfy. Então, quando a gente foi começar a companhia, a gente tinha muito claro quais eram os requisitos, né? Então, só lembrando, né, na Anfy, nós disponibilizamos ativos financeiros tokenizados, né? A gente ainda está no momento de operar só de forma mais fechada, né? Então, não é qualquer um que ainda consegue acessar a Anfy e acessar os produtos, né? Mas hoje ela já funciona dessa forma. Então, produtos financeiros tradicionais, produtos financeiros que nós estruturamos, disponíveis na plataforma e tudo rodando num back-end de blockchain, a gente usa Avalanche. Então, assim, quando a gente pensa nisso, tem uns requisitos que são diferentes de quando a gente está trabalhando com DeFi, por exemplo. Então, o mais não óbvio, talvez, para quem é nativo de cripto, é que hoje o custo operacional para fazer um swap, por exemplo, uma DEX, ele é muito alto quando a gente pensa no custo de fazer uma transação no mercado financeiro. Então, hoje a gente tem PIX, que para a pessoa física ele não custa nada. Então, quando a gente tem uma transação, dependendo da chain e tudo mais, numa DEX, a gente tem slippage que pode ser que esse impacto no preço, né, que o swap, né, a conversão vai fazer, que ele pode ser muito grande. Então, no começo da Anfy, a gente fez testes com stablecoins algorítmicas, né, descentralizadas, e assim, o slippage ele era muito grande, isso era completamente inviável para a nossa aplicação. Pode ser que para N outros usos ele faça muito sentido, mas para a nossa aplicação, que ela tem um comparável já muito claro, né, que como o mercado financeiro funciona, não fez sentido o que a gente teve de opção no mercado. Além disso, a gente precisava de uma disponibilidade de 24/7 e muita flexibilidade. Aqui talvez um ponto que não é muito óbvio, tá, gente? Mas como nós trabalhamos com muitos investidores que eles não são nativos de cripto, eles não têm um domínio grande de wallet e tudo mais, a gente tem alguns mecanismos diferentes, né, da autocustódia. Então, para isso, a gente precisava ter um controle mais granular de, olha, eu preciso de stablecoin para aquela wallet que não é minha, mas é de um usuário aqui que me autorizou a fazer alguma operação por ele. Então, tem ali uma granularidade nos casos de uso, principalmente B2B, isso é muito presente. Até uma necessidade de custódia ali em alguns casos, né? Porque a gente ainda, apesar de ter alguns bons players fazendo custódia de ativos digitais, isso não é amplamente difundido. E também para os casos de usuários aí que não têm habilidade com MetaMask, não têm interesse, mas que querem acessar os produtos. Então, por isso que a gente prova de muita granularidade e flexibilidade ali no Mint Burn. E aí, no fim das contas, a gente explorou muitas opções de mercado, a gente viu vários caras bons fazendo, mas muito focado nos casos de uso que eu mostrei no slide anterior, na remessa internacional, trade, e ninguém que, pelo menos naquele momento, já estava fazendo uma stablecoin voltada para produto financeiro, real world assets, que é o nosso caso. Então, foi por isso que a gente acabou optando por fazer internamente. Ela é um elemento central da experiência na plataforma, então, como a gente está, pelo menos agora já tem um pouco mais comum, né? Mas um ano atrás, não tinha quase ninguém fazendo essa coisa no meio do caminho entre o TradFi e a blockchain. E a maioria dos nossos clientes, parceiros, usuários não são criptonativos. A gente tinha um desafio de colocar um terceiro elemento ali no meio, que seria um stablecoin de um parceiro, né? Então, a gente falou, olha, dado todos esses desafios, vamos fazer dentro de casa. A gente tem uma competência de infra bancária muito especial, porque a gente já construiu isso no passado. E aí a gente consegue trazer uma solução de stablecoin que seja muito leve, simples, barata, né? Então, a gente não adiciona custo transacional ali na hora de fazer as operações de compra, venda e tudo mais, e a gente consegue ter um pouco mais de controle nesse operacional para construir confiança, né? E se com o tempo a gente optar por usar uma stablecoin de mercado, de alguém que só faz isso e ela cumprir os requisitos, tudo bem, a gente consegue. Mas por enquanto a gente está bem feliz com a nossa solução.
e ela funciona como você mesmo falou, né, Gustavo? É uma solução muito interna hoje. Então, ela funciona basicamente para o investidor que tem fiat, né, reais, investir nos produtos da Amfi, e o contrário, né, para que o resultado financeiro do produto possa chegar na conta tanto dos tomadores ali de crédito, quanto também dos investidores. Então, é um sistema fechado, né? Não tem index, não tem exchanges centralizadas, não tem outros casos de uso, pelo menos por enquanto, tá? Deixa eu entrar no ponto, já vou entrar, tem algumas perguntas aqui no chat, aliás, se alguém tiver pergunta, vai colocando lá, que eu já vou fazer uma rodadinha lá. Mas assim, Pirola, eu vejo assim uma coisa muito... Como vocês estão dentro desse mundo da Avalanche, dentro do mundo de blockchain, você precisava de uma representação do real aqui, até para fazer a liquidação de tudo aqui dentro, no final das contas, né? Então, o que você está dizendo é o seguinte, ó, ainda não tem uma representação do real, porque não tem o real tokenizado, não tem o real digital, não tem outras lá, mas que essas daí não me serviam, porque ela custava caro para negociar aqui, para usar essas daqui de algumas formas, né? E vocês desenvolveram a BRL, que é a moeda que negocia aqui dentro desse ambiente da MFI, né? Você faz o on-ramp, né? Sai de reais mesmo para a BRL e negocia tudo aqui. E a BRL, na hora que você quer sair, você devolve, porque você tem aqui 1 para 1, porque aquele real que foi na entrada, você meio que segura ele lá e emite o ABRL no 1 para 1, né? Então, assim, fica uma coisa meio nesse sentido. E é legal que eu acho disso que você está dizendo, porque assim, vocês criaram para resolver um caso de uso de vocês, um problema, vamos dizer assim, que vocês tinham. Né? Modernança, com certeza. Tinha um problema de como é que eu vou negociar, porque se toda vez que eu fizer aqui eu precisar fazer toda a liquidação, fazer esse depara para bater na conta bancária lá, caraca, vira um negócio gigante, né? Então, assim, você deixou tudo aqui dentro de blockchain, tudo resolvido e tal, e que gera possibilidade de você fazer uma coisa para frente, de abrir esse negócio, que é um pouco o que você está dizendo, né? Então, que muita gente deve ter provavelmente esse mesmo problema em algum momento do tempo aí, quando tiver a parte de tokenização, vai ter esse mesmo problema, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente teve aqui a Carol perguntou aqui, a integração com cartão de crédito, será que vamos ter também? Eu não sei se ela estava falando em relação a uma coisa antes ou já no ABRL, não sei se... Bom, se for no ABRL, a princípio não está no nosso radar, assim, é uma coisa... Assim, toda a parte de meios de pagamento, né, usar o ABRL para pagar coisas não é algo que a gente vai fazer no curto prazo, e eu acho, mas deixando de lado a BRL, falando em geral no mercado, eu acho que sim, eu acho que a gente tem cartões de crédito que eles já têm a reserva deles ali usando o cripto, mas eu acho que a Visa e alguns outros participantes, algumas outras empresas, né, de cartão de crédito, elas estão participando do ecossistema ali do Lift, do Banco Central, com certeza com esse viés, assim, então muito provavelmente sim, tá, Carol? Carol, eu acho assim, a minha visão, essas empresas de bandeira de cartão de crédito, acho que elas estão num rumo aí que elas têm que se modernizar rápido, porque tem muita tecnologia, muita coisa vindo aí que vão fazer com que elas não sejam mais tão essenciais ou tão necessárias que elas são hoje, né? Então, assim, elas estão fazendo isso, né? O próprio Pirola comentou, a Visa está lá dentro do Lift, etc. O Vini deixou a coisa aqui, para quem não está no grupo do WhatsApp, aí, entra lá, o grupo do WhatsApp da MFI, tem muita discussão, o Vini até botou, muita discussão legal lá, né? Então, assim, eu tô lá, o Pirola tá todo mundo, a gente compartilha muito dessa ideia de vamos aumentar conhecimento, vamos todo mundo conhecer mais sobre isso. O Carol veio com uma outra pergunta aqui. A BRL tem staking para remunerar enquanto não a usa? Por enquanto eu imagino que não, né, o Pirola, porque assim não é a ideia, né? Olha, Gustavo, se a gente pensar que o stake pode ser basicamente a compra de um produto financeiro, seria só um caso de uso. Hoje a gente tem vários pools que eles remuneram ali os investidores em determinado montante. Aqui a gente pode ter um pool de CDI, e é um stake de risco. Claro, o risco na estrutura seria mais a percepção de risco da estrutura da Amfi, né? Porque o risco seria soberano do produto. Mas não tem, tá, Carol? Mas é uma das coisas que com certeza a gente quer trazer. E ainda dentro do conceito de ambiente fechado. Não, acho que a ideia aqui é que ampliando o conceito de staking, porque o staking é depositar aquele ativo para você ganhar remuneração daquele mesmo ativo,
você garantir a rede, no final das contas, né? Porque você faz de stake da Ethereum. Esse é o tá, conceito nesse bem sentido não. fechadinho, Não, né? Nesse sentido, eu acho que não, mas no sentido de que você usar a ABRL para comprar outra coisa, né, que vai te remunerar, que é esse teu ponto, aí sim, acho que faz sentido, né? O Hélio coloca aqui, algumas empresas brasileiras estão criando stables próprias para agilizar as operações internas. A adquirente Infinity Pay é uma dessas casas. Acredito que o MB também. É um pouco do que a gente está discutindo aqui, de certa forma, né? Vocês tinham um caso de uso interno, que vocês precisavam de uma stable, não tinha nenhuma mercado, vamos fazer, né? O ABRL vem nesse sentido, né, Pirola? Sim. E eu acho que esses outros casos, sim. Acho que a diferença é que o MB, ele tem na exchange, salvo engano, eu posso estar falando besteira aqui, o pessoal me corrige, mas acho que tem na... É possível ser comprado na exchange e não sei ainda se já é usado no trade. Mas, de fato, o Infinity Pay é bem parecido com o nosso caso, eles começaram algum tempo antes, não, acho que um ano antes, talvez mais, num sistema fechado também, então a stablecoin deles existe, acho que ela é um fork do SDC, ela existe, né, na verdade, só dentro ali para fazer também o land borrowing no sistema que eles criaram, que é um sistema muito legal, né? Inclusive é um dos cases que o pessoal não conhece, mas que é um dos maiores usos de blockchain prático, né, no sistema financeiro mundial, é justamente o caso da Infinity Pay. Boa. O Nils colocou aqui. Só imaginem que a ABRL vá para uma DEX. E por conta da natureza de um pool de liquidez, um preço nessa DEX perdesse a paridade, afetaria o ABRL original? Caraca, o Vini fez uma pergunta aqui. Não seria correto, adequado ter o ABRL original ou outro ABRL. Tudo deveria ser uma coisa só, né? Então, o token é o token, e todo o token, independente se ele está numa visão centralizada ou descentralizada, ele deveria seguir ali os mesmos preceitos de segurança, lastro e tudo mais. Sim. Numa DEX é mais comum que haja oscilações de preço, dado o mecanismo que a própria DEX funciona, né? Daí que existe a Curve, que tem um mecanismo diferente, né, de swap. Isso. Então, na verdade, quando vai se listar um token, ou listar de forma adequada, né, um token numa DEX, tem que ter um mecanismo ali de market making para manter a estabilidade dele. Então, sim, é provável que tenha algumas oscilações, mas tem que ter um mecanismo de market making justamente para cria essa oportunidade de arbitragem, né? Então, se o ABRL você consegue comprar ele mais barato, aí dá para tirar por R$1 não faz. Então, claro, né? Pensando no cenário hipotético de ter o ABRL numa DEX. Então, justamente, os próprios usuários podem arbitrar, ou o próprio Unfy poderia ter um market maker ajustando, né, essa paridade ali on-chain. Então, o Hélio já fez a brincadeira, o Vini já está se preparando para trocar todos os seus reais por ABRL. Está plantando aqui. Bastante coisa, hein? Boa, Hélio. O Vini colocou uma outra pergunta aqui também, de staking muitas vezes é uma ferramenta de marketing, né? Acho que tem muita gente que coloca staking sem ser, às vezes, concordo. Pero a gente está aqui, faltam 5 minutos já para a coisa, essa conversa voa, né? Eu queria talvez você terminasse aqui, ou pelo menos botar a tua apresentação de volta para a gente e aí colocar mais alguma coisa para a gente já encaminhando aqui para o final. Boa. Só trazendo um pouquinho, né, pessoal, a BRL, então, é uma stablecoin que existe, ela está na Avalanche, a gente fez mais de 2.000 transações, praticamente todas elas esse ano, né, então tem o link do contrato, né, é verificável, então, tanto quando entra no investidor no produto, quando tem uma operação de crédito sendo feita, repagamentos, tudo isso fica registrado no chain, e sem comprometer nenhuma informação sigilosa, né, então isso acho que é bem legal. E a gente, como uma stablecoin lastreada em fiat, a gente tem os mesmos desafios que a gente citou dos demais players, né? E quando a gente pensa em transparência, sim, uma das coisas que a gente pensa na evolução da BRL a gente ter um mecanismo de Proof of Reserve, seja com a Chainlink ou com a PIF, né, que é também um Oracle, uma empresa que provê serviço de Oracle super relevante. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado ativamente, né? Então, essa é uma discussão ativa que a gente tem tido com esses players. Uma outra coisa é justamente gestão de lastro, né? Então, poxa, olha o que aconteceu com essa SDC que a gente falou. Aqui,
qual que deve ser a nossa estratégia de custódia, né? Quantas contas a gente tem que ter, como que a gente faz isso. Então, isso com certeza é um elemento central aqui de evolução da BRL. E quando a gente pensa também nessa operação, ela precisa ser rentável, né? Então, a gente construiu ela para ser o mais enxuta, barata, leve, mais flexível, né? Para atender os vários casos lá que eu citei. Tem um desafio de rentabilização dessa operação que hoje ela é até um pouco bancada pelo resto da operação da Anfai. Agora, com o tempo, como que a gente aloca isso, né? Então, com perdão ali de usar o termo não de forma 100% precisa, mas é justamente como que a gente faz o stake do real que está na nossa conta para que ele possa rentabilizar e pagar toda a estrutura ali, porque existe, né? Custo de Pix, de Mint, Burn, tudo isso tem um custo operacional que não é desprezível, e como a gente consegue rentabilizar isso mantendo ali a confiança e a transparência de tudo isso que a gente mencionou. Então, com certeza, enfim, tem esses desafios, mas são coisas que a gente tem trabalhado bastante, e eles ganham mais relevância, principalmente quando a gente traz novos casos de uso, mas que é uma coisa que não é uma urgência aqui do nosso lado, e não é uma coisa que a gente vai trazer agora num curtíssimo prazo. E quando for o caso, a gente com certeza vai compartilhar aqui com vocês também. Tá bom. Você colocou uma coisa bem legal aqui, que é esse coisa da Snow Trace aí, que tem a parte de tudo traquear. A Snow Trace, que é? É uma forma de você olhar o que está sendo feito na blockchain da Avalanche, né? Então, assim, todas as operações estão lá, isso aqui é público para todo mundo ver, né? Então, você colocou exatamente a foto do token que está lá registrado, então quem quiser entrar e ver, tal. Acho que o Paulo comentou aqui, até o Vini vai depois colocar lá no grupo do WhatsApp também esse link do Snow Tracer, para quem quiser depois entrar lá na coisa, vai estar lá. Então, acho que é legal, que é uma das coisas legais disso daqui, que é super transparente, né, Piron? Então, você consegue, todo mundo consegue ver tudo. Hoje são operações internas de vocês, mas à medida que vocês entrem para colocar a BRL lá para frente, uma coisa aberta, né, para o público em geral, né? Então, assim, para quem quiser utilizar isso como caso de uso, vai estar lá, vai estar registrado, o cara consegue checar e consegue ver tudo. Acho que é legal isso daqui, né? Não, exatamente. E é interessante, né, que o nosso supply ele não precisa ser tão grande hoje, pelo menos no caso que a gente tem, ele acaba não sendo grande, né, porque a BRL é usada para investir num produto. E esse produto ele vai lá e faz operações de crédito, né? Então não fica dinheiro parado lá. Pelo menos não é. Não, e hoje, como não tem uma rentabilização desse saldo também, é ineficiente deixar esse dinheiro parado. Então, se o que seria mais eficiente hoje é o supply zero, praticamente zero, né? Então, a partir do momento que a gente vai na linha do que a Carol perguntou, né, a possibilidade de rentabilizar a BRL como um produto ali de baixo risco, que tem uma liquidez imediata, por exemplo, aí faz mais sentido a gente ter uma expectativa de um supply que cresça, né? Então, enfim, é um pouquinho aqui do que a gente construiu até aqui, Gustavo. Beleza. Eu acho ótimo, Pero, acho que teve bastante coisa, bastante informação aqui, né? Então, assim, a gente discutiu desde como é que começa a stablecoin, um pouquinho da história, os casos ali bons e ruins da stablecoin, né? A parte de por que vocês entraram nisso daqui para criar uma stablecoin, né? Que acho que é legal, você vai pegar os grandes produtos ou coisas de sucesso, acabam vindo um pouco isso, né? Aquela problema que você precisava resolver, né? Então, assim, cara, como é que a gente resolve? Eu resolvo. Pô, isso daqui também não é um problema só meu, é de um monte de gente. Então, assim, cara, abre coisa, um pouco do caminho que vocês estão indo. A gente, mais para frente, a gente faz um aí, daí quando for abrir mesmo a ABRL, aí para todo mundo poder entrar, etc. Exclusivo aí. A gente faz um exatamente sobre isso, como é que funciona, e detalhe específico da ABRL, mas é legal ver esse caso de uso de vocês, que, cara, precisava aqui resolver de ter um representante do BRL dentro aqui da Avalanche. A gente foi lá, resolveu e fez. Então, assim, acho que foi bem, bem legal. A gente está caminhando no final, eu estou aqui já criando a gota. Quiser fazer algumas considerações finais aí, Pirola? Eu acho que um ponto interessante que a gente não falou, Gustavo, vão existir, a gente vai passar por um boom de stablecoins, né? Vão ter várias disponíveis no mercado. Acho que ano que vem vai ser uma loucura, assim. Um desafio que a gente vai ter vai ser justamente como que a gente não segrega a liquidez entre elas e sim agrega, né? Então, qualquer tipo de mecanismo que puder criar um swap ou uma fungibilidade entre as várias stablecoins, principalmente dentro do contexto real digital, acho que vai ser bem necessário, né? Porque senão
gente não está usando muito o potencial da tecnologia, né? Tá fazendo toda uma volta para chegar em algo que talvez não seja melhor do que o que a gente tem hoje, né? Então, acho que essa é algo que preocupa um pouquinho a gente, não só como empresa, mas também como usuário, né? Como alguém que acredita muito no potencial da tecnologia. Isso tem a ver um pedaço que é um tema que também a gente precisa ver como é que a gente, por que ângulo a gente trata, mas com infraestrutura de mercado nesse sentido, né, Pirola? Então, assim, porque você vai precisar de uma infraestrutura, acho que o Real Digital vem um pouco nesse sentido, aí de ser essa infraestrutura onde você vai ter esses tokens possíveis de ser negociados, e aí sim, porque não adianta você começar a fazer tokens em vários lugares que não se comunicam, e aí vira aquele negócio, né? Então, assim... Vai criar nichos, né, segmentos. Vai criar hoje, né? piscinas que não se comunicam, né? Que é super mais ineficiente do que talvez hoje a gente tenha, né? Então, não sei. Vamos lá, então vou terminar a gota aqui. Enquanto isso, só passar aqui para quem que está falando. Já tinha falado uma boa, o Thiago mandou um show aqui, o René já mandou conteúdo show, o Hélio mandou um vamos para a lua aqui, vamos pedir. Deixa eu colocar a gota aqui. Cara, eu sou... Criatividade para gerar coisa para mim não é um negócio espetacular esse de nome, mas por enquanto que ninguém adivinhou lá. Mas eu vou ver quantos likes tem, que é o de sempre, 28, eu já vou arredondar aqui para 30. Então, assim, aproveitem para deixar um like aí para a gente distribuir esse conteúdo para mais gente. Serão 30, eu já estou gerando aqui o código dela, deixa eu copiar aqui para colocar para todo mundo. Já vou entrando aí, gotas.social, né, para todo mundo ficar... entrando, já está ali com o dedo no gatilho, porque esse negócio aqui acaba que é uma maravilha de rápido, né? Então, assim, criando gota, já está criando aqui o metadado, eu já estou copiando aqui para colocar o nome. Dani chegou atrasada, aí Dani chegou atrasada, tem que ver depois, porque tem muita coisa legal aqui, né? Não sei se você está dando só bom dia, se já estava escondido e deu bom dia só agora, né? Tomara que sim, que você tenha conseguido acompanhar aí. Tá, mas eu vou... Tá aqui. Vamos lá, o código aqui no chat, eu vou colocar aqui na tela. Vou entender o código aqui. O código está aqui, Stablecoin ABRL. Tá, esse é o código, deixa eu colocar aqui na tela para a gente ver também, à medida que ela vai entrando. 30 rara, ó. Sapinho distribuindo dinheiro aí, hein? Eu achei espetacular essa daí. Sim, essa foi o Vini. Dá os parabéns pro Vini. O Vini foi o cara que fez o prompt lá. O Vini tá ficando craque de prompt, cara, do Midjourney. Tem um sapinho aí distribuindo muito dinheiro. Bom. Já tá aqui é rapidinho, 20, 21, já vai. Esse negócio, ele de repente vai lá, acaba de uma hora para outra, mas vamos lá, acho que ainda dá tempo. Comentem aqui também, né? Então, assim, já coloca nos comentários aqui também, assim que tiver, para a gente já comentando o que vocês acharam desse tema e dessa discussão. E vamos interagir. Acho que a ideia aqui vamos interagir mais. A gente tem um grupo da MFI lá que está bem legal, tem muita informação e muita discussão, né? Então, acho que dentro dessa ideia que a MFI e a gente aqui da FinTrender segue também, que vamos discutir, né? Vamos colaborar, vamos conversar para a gente cada vez ter mais coisas aí para frente, tá? Então, assim, acho que é um pouco essa ideia de que a gente tem muito a aprender com todo mundo, né? Então, vamos discutir, agregar, trazer discussões, né? E a gente vai ajustando isso daqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Tem um comentário aqui, Tiver Leite, que mandou um TEI, boa. Garota Carol mandou outra aula top. É isso aí, galera. Vamos ver aqui se já acabou. Na hora, está demorando um pouquinho mais, mas tem tempo aí. Já tem ainda 7. Daqui a pouco acaba. Mas acho que é isso aí. Galera, muito obrigado aí pela audiência, pela discussão. Daqui 15 dias estamos de volta com o TokenFi 3, com outro tema sobre tokenização de ativos e que para todo mundo ficar muito consciente, informado, tirar suas dúvidas e saber aí por que a gente está tão empolgado com esse tema tokenização. Tá bom? Valeu, Pirola. Muito bom. E até daqui 15 dias. Valeu, pessoal. Valeu, Gustavo. Um abraço, gente. Até mais. Valeu, tchau, galera. Tchau, tchau.